olhar um pouquinho lá na página 81 agora, tá certo? Então, cada um pega o seu livro, o caderno, são exercícios bem rápidos de fazer, porque são bem descritivos, ali vai ter um ou outro que vai ter uma continha para fazer, mas é bem tranquilo de fazer, a gente em 20, 25 minutos no máximo, a gente já conseguiu terminar todos eles, tá bom? Então, vou colocar aqui no chat, olha a página 81, página 81, fazer os exercícios, A gente corrige daqui uns 25 minutos, mais ou menos, tá? Os 3 exercícios. Já voltou. Ô, Jonathan, tem algum aí que não é para fazer? Eu já vou falar, deixa eu só fazer aqui a chamada aqui rapidinho. Deixa eu ver por aí. Fica ali, aí assim. O link seja aqui também. Luana. Não, só a Luana. Voltou ali. Matheus está ali, a Luísa também. Nicolas Estela. Thiago Vitor, beleza. Ok, vamos lá, deixa eu ler aqui rapidinho. Considerando fácil. A1 faz, A2 faz, A3 também é muito rápida de fazer, 4 também faz, A5 também faz, A6 também fácil, 7 fácil, 8ª fácil. Deixa eu ver o 9 desafio. Um corredor percorre tanto e tanto, também é fácil. Procure os itens. Tururu. Não, tudo muito fácil. Assim, eu acho que só a 11 que é mais chatinha, porque tem uns números aqui quebrados e tal. Só a 11 que deixa de lado, tá? Mas as 10 primeiras ali são muito tranquilas. Uma coisa que vocês podem não lembrar, vai aparecer aqui o lance de diretamente ou inversamente proporcionais, razões inversas e tal. Vamos lembrar rapidinho do que é diretamente proporcional, inversamente proporcional. Isso é uma coisa que a gente viu lá no 7º ano e também viu um pouquinho no 8º ano, em algum momento ali, mas só para vocês lembrarem, tá? Quando a gente tem proporções e elas crescem de forma proporcional e diretamente proporcionais, a gente diz que ela é diretamente proporcional. Um exemplo disso bem fácil. Vou no mercado. O preço de 1 quilo de arroz custa R$5. Se eu comprar 2 quilos de arroz, quanto vai custar? 1 quilo custa 5, 2 quilos de arroz vai custar? Respondam para mim. 10. Por que, Thiago? É o Thiago... Não, desculpa, foi o Lins ali que respondeu ou foi o Thiago? Thiago. Ah, tá. Por que, Thiago, que vai ser 10? 2 vezes 5 é 10? Sim, tá vendo? A gente faz uma multiplicação direta ali de 2 vezes o 5 e dá 10. E se eu tivesse comprado 3 quilos de arroz, saberia calcular qual é o valor? 3, sim. Quanto que dá? 15. Por quê? Que 3 vezes 5 é 15, né? Bem fácil, bem direto, tá vendo? É um resultado que a gente faz o tempo todo. E isso que a gente está fazendo é regra de 3, tá vendo? Eu vou pegar ali, ó. Se 1 quilo de arroz custa 5, quanto que vai custar 2 quilos de arroz, tá vendo? A gente está fazendo isso de cabeça, direto, ó. Multiplica esse por esse, então vai ser x igual a 10. Então, 2 quilos de arroz custam 10. Ou, se a gente, em vez de usar o 2 quilos, tivesse usado o 3 quilos. A mesmíssima coisa, ó. 3 vezes o 5 dá 15, e nossa pergunta ali, que são 3 quilos de arroz, vai ser R$15, tá vendo? É bem diretamente proporcional. Só que nem sempre os problemas são diretamente proporcionais. Às vezes, eles são inversamente proporcionais. Quer ver? Vamos supor que eu tenho uma piscina para encher. Tá? O caso da piscina é o mais clássico que tem. Eu tenho uma piscina para encher e eu vou encher essa piscina com apenas uma torneira. Porque lá em casa só tem uma torneira que alcança a piscina. Essa demora 8 horas para encher. Tá? Até que uma piscina que enche rápido, 8 horas, com uma piscina que é grandona, até que é rápido. Né? Então, uma torneira demora 8 horas para encher a minha piscina.
O que vocês acham que ia acontecer se eu colocasse 2 torneiras com o mesmo fluxo para encher a piscina ao mesmo Enche em tempo? 4 horas. Por que ia ser em 4 horas? Porque é o dobro de torneiras, reduz o dobro de tempo. Exatamente, tá vendo? Quando a gente multiplica por 2 a quantidade de torneiras, vai reduzir pela metade a quantidade de tempo. E se em vez de eu colocar 2 torneiras para encher, eu tivesse colocado 8 torneiras iguais para encher aquela minha piscina, o que ia acontecer? Ia demorar 1 hora. Ia demorar só 1 hora, porque o trabalho que demoraria 8 horas para uma torneira fazer ia ser feito em apenas 1 hora, porque a gente tem agora 8 torneiras para fazer aquilo. Como é que a gente monta isso? Ó, eu vou colocar aqui, ó, piscina, aliás, torneira e horas, né? Opa, torneira e horas, tá? Se uma torneira demora 8 horas, quanto 2 torneiras vão demorar? Como é que a gente monta isso? Parece que é a mesma coisa, né? Porque tem 3 números e tal. Só que na hora que a gente vai montar um inversamente proporcional, se eu fosse fazer como a gente estava acostumado, a resposta aqui eu daria 16. E não é a resposta que a gente tem, porque se eu coloco 2 torneiras, vai levar metade do tempo. Então significa que para montar o inversamente proporcional, eu preciso rodar uma dessas frações. Então eu vou rodar uma dessas proporções. Então quando eu montar, em vez de montar assim, ó, que seria o diretamente proporcional que a gente está acostumado, se eu fizesse o igual aqui, ó, ia dar 16. E isso não funciona. E quando eu multiplicar aqui, ó, vai ficar x igual a 16. Não é 16 horas. Se eu aumentar a quantidade de torneiras, vai reduzir pela metade. Então, como é que eu monto isso de uma maneira correta? Isso aqui está errado. Eu vou inverter o primeiro termo, ou o segundo, que vai ficar na mesma coisa. Então, eu vou montar esse aqui de cabeça para baixo. Ó, 2 sobre 1 vai ser igual a 8 sobre x. E aí, quando eu multiplicar cruzado, vai dar correto o 4, ó, porque vai ficar 2x igual a 8. Nossa, esse 8 aqui está horrível. 2x igual a 8. E a gente consegue chegar no resultado. Ó, 2x igual a 8. E quando eu divido aqui o nosso 8 por 2, vai ficar igual a 4. Aí sim está correto, né? Então, x igual a 4, que foi a noção que a gente tinha, né? Quando a gente aumenta a quantidade de torneiras, vai reduzir a quantidade do tempo de forma proporcional. Então, se eu dobrar o número de torneiras, vai reduzir pela metade. Se eu multiplicar por 3 ali a quantidade de torneiras, vai dividir por 3 o tempo que eu vou gastar para encher a mesma coisa. Então, na hora de montar o inversamente proporcional, eu tenho que dar uma cambalhota aqui, ó, em qualquer um dos lados. Normalmente, a gente inverte o lado onde não está o x, tá? Mas se eu tivesse invertido o lado que está o x, também ia dar a mesma coisa. É que, por acaso, quando a gente vai trabalhar com regra de 3 composta, é importante a gente deixar o x parado e não inverter ele. Então, por isso que a gente é mais fácil se acostumar a mexer no outro lado em que não tem o x. Então, vou repetir. Quando é diretamente proporcional, a gente só coloca o número normal, né? Olha só, uma torneira, 1 quilo de arroz custa R$5, 3 quilos de arroz vai custar tanto. Ou se a gente tivesse feito a tabela aqui, ia ficar a mesma coisa. Só que quando a gente está fazendo em termos de inversamente proporcional, a gente tem que inverter um dos lados. Normalmente, isso está relacionado ao tempo. Tá? Normalmente, quando tem alguma coisa relacionada com o tempo ou com o trabalho, que alguma coisa está sendo feita, se a gente aumenta a capacidade de trabalho, vai reduzir o tempo em que a gente vai fazer aquela mesma coisa. Um outro exemplo é, vamos supor, eu tenho uma pia de louças aqui para lavar em casa e eu demoraria 4 horas para lavar essa louça toda, porque tem muita louça. Se eu, em vez de trabalhar sozinho, trabalhasse com mais uma pessoa e tivesse mais uma pia ali para a gente lavar e fazer as coisas, ia demorar metade do tempo, porque em vez de ter uma pessoa só fazendo, ia ter 2 pessoas só fazendo. Ia ter 2 pessoas fazendo e ia reduzir pela metade, né? Mas é essa a mesma ideia. Então pronto, com essas informações todas que eu acabei de dar aqui sobre diretamente e inversamente, vocês conseguem terminar de resolver essa página 81 que eu já falei bastante.
Como é que tá o andamento aí? Já chegaram pelo menos nas 5? Já até a 7. Mais pessoas falando, por favor. Tô na 9. Como assim? Beleza. 9. Como é que tá o pessoal? E mais aí pode usar o chat também e falar ali, pessoal. Ali na 7. Beleza. As demais pessoas, por favor, se manifestando também. Tô na 5. Beleza. Ok. Tá, então vamos aproveitar que a maioria do pessoal já chegou ali nas 5. Vamos corrigir então pelo menos até as 5, que é bem rapidinho da gente corrigir. Eu vou ler, e aí eu chamo alguém, e aí a pessoa Eu com responde. dúvida Tá? na 6, professor. Tá, vamos corrigir a primeira aqui. Então eu vou ler para vocês aqui a 1, e aí eu vou chamando as pessoas e vamos respondendo aí junto, tá? Ó, considerando a situação da página anterior, da turma que tem 15 meninos e 20 meninas, calcule o que se pede. A razão entre o número de meninas e o número total de alunos. Qual vai ser a razão aí, Thiago? Eu botei 20 sobre 35, só puder de reduzir e botar 4 sobre 5. Isso, praticamente essa mesma coisa ali. A gente pode deixar ela sem estar reduzida, mas reduzir é sempre legal, porque se a gente precisar usar esse número para fazer alguma conta, vai ser tranquilo. Então, só repetindo ali o que o Thiago falou, foi 20 sobre 35, e a gente pode dividir em cima e embaixo por 5, vai ficar 4 sobre o 7. Beleza, vamos para a próxima aqui, ó, a B. A razão entre o número de meninos e o número de meninas. Pode ser o Lins respondendo aí para gente. É a B da 1, Isso, a B dá 1. é 15 sobre 20. Isso, muito bem. 15 sobre 20, ou então, como o Thiago falou, ali também a gente poderia reduzir ali, dividir por 5, e vai ficar 3 sobre 4, mas está correto ali 15 sobre 20. Vamos para a próxima ali, ó. Questão C. Luana, pode responder para a gente ali a C, que é a razão entre o número de meninas e o número de meninos? Eu? Isso. Ah, tá. 20 sobre 15. Isso, perfeito. 20 sobre 15 ali no caso, que aí a gente pode reduzir ou não reduzir também, tanto faz. E vai ser 20 sobre 15 ou 4 sobre 3, que é o mesmo resultado. Vamos para a próxima aqui, ó, questão 2. As razões dos itens B e C da atividade anterior são razões inversas. Qual vai ser o produto delas, Stella? Ela tá ali? Não escutou. Vitor, você tá por aí, Vitor? Tô. A questão Eu 2. peguei. Fala. Ah, tá. Teve Pode que falar. pegar a B e a C, aí ficou 3 sétimos, eu fiz vezes sobre 3, e aí tem que inverter a primeira fração, Tá, mas olha só, fica 7. vamos ler aqui de novo aqui, ó. No caso, a B, no caso, tem o número de meninos pelo número de meninas. Então, olha só, deixa eu escrever aqui no caderno. Então, o número É que aí eu já peguei a forma reduzida para ficar mais fácil. Ah, tá, muito bem.
Mas a gente entendeu 20 sobre 15, e a outra é meninas. Aliás, ao contrário. 20 sobre 15. O primeiro era ao contrário aqui, desculpa, eu fiz errado. Opa. 15 sobre 35. Não, acho que ali não é o 35, ali eu acho que é o 20, é 15. Quer ver, ó? Número de meninos, no caso é 15 sobre o número de meninas. Então a primeira fração é 15 sobre 20 e está pedindo o produto disso por 20 sobre 15. E aí o que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Como a gente tem... Eu posso reduzir, né? No caso, se eu reduzir, fica quanto a primeira fração e quanto a segunda fração? Fica 3 sobre 7. Opa, 3 sobre Não, é 4. 3 sobre 4, isso. E a outra fica 4 sobre 3. 4 sobre 3. E quando eu multiplico 3 vezes 4, dá quanto? 12. 12 sobre 12. E isso é o resultado 1. Então, toda vez que a gente multiplica números que são inversos, o resultado dá 1. Essa é a propriedade de ser número inverso, inclusive, tá? Fechou, valeu, vamos para a próxima aqui, ó, questão 3. Indique a razão na forma de fração irredutível. Nessa daqui ele pede explicitamente que a gente tem que fazer a fração irredutível. Arthur, a primeira aqui, ó. Como é que fica a razão 10p25? Fica 2 sobre 5. Isso, 2 sobre 5. A gente pega ali, né, reduz por 5 em cima e embaixo, né, o 10 sobre 25, dividiu por 5 em cima e embaixo, fica 2 sobre 5, beleza. Próxima questão aqui, ó, vamos para o próximo. O Nicolas lá responde para a gente a B, a 3B. Como é que fica lá, Nicolas? Fica 3 quintos. Isso, fica 3 quintos, porque a gente escreve ali, ó, o 12 sobre 20, divide em cima e embaixo por 4, aí fica 3. É isso aí mesmo. Vamos para a próxima aqui, ó. Agora, a 3 e 15 pode ser... Deixa eu ver quem não respondeu aqui ainda. Pode ser o Bruno. Pode ser o Giovanni também. Ele já estava abrindo o microfone ali, eu vi mais rápido. Pode falar, Giovanni. Acabou. 3. Do outro lado, 2 terços. Isso, 2 terços. Não, Henrique, a 11 não é para fazer, tá? Vou repetir ali o que o Giovanni falou ali. Ele primeiro colocou ali o 6 sobre 15, e aí ele dividiu em cima e embaixo por 3, e fica 2 sobre 5. Valeu, Giovanni. Vamos para a próxima aqui, ó. Questão 4. Qual dos itens da atividade anterior as razões são iguais? Tinha razão igual? Eu nem vi. Vamos ver aqui, 2 quintos, 3 quintos. Tinha aqui, ó, o primeiro e a última são iguais. Então, a A e a C são razões iguais. Vamos para a próxima aqui, questão 5. Calcule e responda aos itens. Qual foi a velocidade média em quilômetros de um Jeep que percorreu 342 quilômetros em 4 horas? Quem quer fazer essa daí? Está com o microfone, pode abrir e fazer. Quem que não fez aqui ainda, quem não chamei. Dividir 342 por 4. Isso, muito bem, Matheus. Ó, a gente vai pegar então... Deu 85,5. 342 por 4, 82,5. É isso? Não, 85. Desculpa. 85,5, é isso? É isso, né? 85,5. Isso. Quilômetros. Tá? Quilômetros por hora. Pronto. Então, essa foi a média de velocidade. Vamos para o item B agora. Qual foi a média de velocidade em metros por minuto? Está vendo? M aqui no caso, metros por minuto, de um ciclista que percorreu 1.800 metros em 5 minutos. Então, aqui a gente vai fazer essa divisão do mesmo jeito, só que em vez de usar quilômetros por hora, a gente vai usar metros por minuto. Como é que faz ali? Dividir de novo. Só dividir de novo. 160 metros por minuto. Isso, então divide ali 1.800 dividido por 5, vai dar 360 metros por minuto, que é mais ou menos a velocidade mesmo que dá para correr.
Uma pergunta aqui para vocês, ó. E se eu quisesse transformar isso daqui em quilômetros por hora, o que eu faria? É só botar uma vírgula. Opa, eu acho que não. E se eu só colocar a vírgula aqui, as duas unidades elas não funcionam iguais, porque metros para quilômetros a gente multiplica por 1000 e minutos para horas a gente multiplica por 60, né? 0,360. Não é um negócio tão simples assim. Eu vou deixar isso como uma pergunta para vocês ficarem matutando aí nas ideias de vocês, ficar pensando ali para conseguir fazer essa transformação, tá? Vocês provavelmente vão ver isso em física também com a Vera, mas por enquanto vamos deixar ali de lado para num outro momento, eu voltar nessa pergunta para vocês, tá? Já fizeram também a 6 e a 7, aí como é que tá? Tô fazendo a 7. Já. Tá. Então, tá fazendo a 7? Então, pode responder pra gente ali, o Luara, que eu te cortei ali sem querer. Pode responder a 6 pra gente, que aí você participa também. Vamos lá. Deu 340 dividido por 85. Peraí, deixa eu ler o problema primeiro para entender. Quantas horas uma caminhonete precisa para percorrer 340 quilômetros numa velocidade de 80? Tá, beleza. Como é que faz ali então? 340 dividido por 85 e dá 4 horas. Isso, 340 dividido por 85 e dá exatamente 4 horas. Então demora 4 horas para fazer aquele percurso ali de 340 quilômetros. Rápida essa caminhonete, hein? Um Jeep. Beleza, vamos deixar mais um pouquinho e vamos esperar mais uns minutinhos, mais 5 minutinhos, e aí a gente corrige as 4 questões finais aqui.
E aí, todo mundo já terminou? Sim. Quem falta terminar ainda, pessoal? Só diga eu. Eu tô na 9. Beleza, Eu tô na 9. Tô na 10. beleza. Então, mais 2 minutinhos. Eu vou falar uma coisa que talvez seja importante para vocês, mas mais como uma questão de consciência, sabe? Eu sei que cada um tem as suas dificuldades, está participando das aulas, às vezes acontece alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para o pai, para a mãe ali, mas, tipo, é importante que vocês respeitem os momentos que vocês têm desses encontros online para não atrapalhar os estudos de vocês, sabe? Porque, querendo ou não, a gente está numa situação muito atípica, muito peculiar, e, querendo ou não, mais tarde, isso tudo vai ser cobrado de vocês como se tudo tivesse sido igual e que vocês tivessem aprendido 100%, não por mim, não pela escola, mas a vida, em geral, vai, tipo, mas não aconteceu nada. Então, assim, ó, é importante que vocês tenham uma certa disciplina. Eu sei que é difícil ter essa disciplina num período assim, é bem complicado para muita gente, então, cada pessoa vai tentar fazer o melhor de si dentro dessa realidade que a gente tem agora. Mas tentem não faltar às aulas, tentem não sair no meio das aulas. Eu vi que teve pessoas que saíram aqui e quando viram que eu comecei a corrigir exercício, achou que eu ia chamar a pessoa e saíram. Então, tentem não fazer isso, participem mesmo ativamente das aulas e, querendo ou não, o jeito como a gente tem como lidar com vocês agora é bem diferente do que na sala. Na sala eu vou botar a mão no caderno, ó, faz aí. É diferente de online. Online fica muito mais fácil de vocês arranjarem 15 mil desculpas. O meu cachorro fez xixi no chão, eu preciso limpar, enfim. Qualquer coisa, qualquer desculpa possível vocês podem dar para não estar presentes na sala, mas tentem se manter presentes, tentem participar das aulas, falar, ser ativos em tentar responder as coisas, não fiquem se esgueirando, se escondendo ali para não responder as coisas. Eu sei que cada pessoa tem as suas limitações quanto à questão de timidez ou não, mas tentem não fazer isso, tá? Uma outra coisa, também fiquem atentos nessa questão de aula dupla, né? Não é porque a gente teve a primeira aula que eu posso sumir na segunda. Então, também participem, fiquem aí na aula. Eu faço esse intervalinho exatamente para vocês levantarem, ir no banheiro, beliscar alguma coisa ali e voltar e participar de novo. Até porque é chato ficar muito tempo parado na frente do computador escutando a mesma coisa ali, né? Beleza, vamos fazer a correção então. Não consigo ficar muito tempo parado no computador olhando. Para uma aula, por exemplo, eu fico desatento, assim, uns 10 minutos eu já fico meio... Não, então, assim, é legal fazer essa pausa mesmo, por isso que eu acho que é importante a gente ter esses intervalinhos ali entre uma e outra aula, para vocês levantarem da cadeira, tomar um copo d'água, de repente comer uma banana, fazer qualquer coisa para dar uma animada ali, para depois voltar e ter mais energia para a próxima aula. Então, eu acho que isso é realmente importante para a gente estar fazendo essas pequenas pausas ali no meio, tá? Então, vamos fazer a correção aqui, ó. Questão 7. Quantos quilômetros um carro percorre com medida de velocidade média de 90 km por hora em 3 horas e meia? Quem fez essa daí consegue explicar? Posso fazer? Pode fazer. Ok. Daí, primeiro você vai multiplicar o... Peraí. 90 por 3. Isso. 90 por 3. 90 vezes o 3 fica... Vai dar 260. 250. Isso. Daí 90 dividido por 2, que dá 45. 90 dividido por 2, 45.
E soma com o 270. 270 mais 45 dá 315, é isso? Sim. Tá. Um outro jeito também, em vez da gente fazer assim, poderia ter multiplicado 90 por 3,5. Mas, professor, era 30 minutos, como é que é vírgula 5? Porque meia hora equivale a meia hora. Então, é meio 0,5 daquela relação, né? Só que a gente tem uma transformação diferente, porque as horas são baseadas num sistema que é de 60 e 60. Já o nosso sistema de contar é de 10 em 10. Então, dá sempre essa quebra na hora que a gente vai transformar de um para o outro, porque meia hora é 30 minutos e não 50 minutos. Então, a gente tem que levar em consideração essa mudança também para fazer a proporcionalidade disso. Esse é um bom exemplo, inclusive, de proporcionalidade. Vamos, por exemplo, o exercício 8 aqui. Ó. O trem japonês MLV, a sigla em inglês Veículo Levitado Magneticamente, atinge... Eu ia te pedir para repetir o porquê que a gente não dividiu e sim multiplicou. A 7? Isso, a 7. Tá. É porque você tem que ver o quanto que ele anda em 3 horas. Então, vamos supor, em uma hora ele anda 90 km. Em outra hora ele vai andar mais 90 km. Então, você está somando. Eu não vou dividir o 3 horas pelo 90 km ou o 90 km pelo 3. Porque se eu dividir o 90 km por 3, vai ficar tipo 30 km por hora. Não faz sentido. Está perguntando quantos quilômetros ele andou. Ele vai ter que andar mais. A cada hora ele anda 90 km. Então, ele andou 1 hora 90, 2 horas 180, 3 horas 270, e aí mais metade disso foi o que o Bruno fez ali, ele calculou metade do 90, mais o 45, e aí a gente chega em 315 km em 3 horas e meia. Beleza? Vamos para o próximo aqui, ó, A8. O trem japonês MLV, sigla para o inglês do veículo levitado magneticamente, atinge a medida de velocidade de 480 km por hora. Calcule e responda qual é a medida de intervalo de tempo necessário para que esse trem percorra um trecho de 96 km. Então, aqui ó, é só pegar ali o 480 e dividir pelo 96. Deixa eu apagar aqui e fazer aqui. Ó. Então, 480 dividido por 96. Isso vai dar 5 e cabe 5 vezes. Tá, mas aqui então não tem nada a ver, olha só. Eu tô 480 km por hora, é 96 km, ou 5, tá errado isso aqui, né? Na verdade tem que ser a conta ao contrário. Teria que ser o 96 dividido por 480. Aí sim eu vou conseguir entender, porque aí vai me dar a resposta. 0,2, professor. Isso, vai dar 0,2. E aí o que acontece? Esse 0,2 vai ser a quantidade de horas. Quanto que é 0,2 horas? É multiplicar... Não, é multiplicar o 60 por 0,2, que vai dar 12 minutos, tá? Então eu tenho que fazer aqui, ó, 60 vezes 0,2, isso vai dar 12. Na verdade vai dar 120 aqui, a gente bota vírgula, aí fica 12 minutos. Então a resposta seria, em 12 minutos, ele consegue atingir essa quilometragem. É bem rápido, né? Isso aqui é quase metade da velocidade, na verdade passa um pouquinho da metade, passa da metade da velocidade de um avião, normalmente, em cruzeiro. Normalmente o avião é 700 e poucos quilômetros, 800 e poucos quilômetros, quando ele está viajando numa altitude bem elevada, com menos ar ali para atrapalhar a questão da aerodinâmica dele. Né? No caso, eu ia falar do atrito do ar, né? Eu acabei esquecendo a palavra atrito. Tá? Claro, vão ter aviões que são mais rápidos do que o dobro disso aqui, né? Mais de 900 e pouco, que aí são os aviões supersônicos, ali, ultrassônicos. Beleza, vamos para 9 aqui, que era mais ou menos aquilo que eu tinha perguntado para vocês. Ó. Um corredor percorreu 500 metros em 3 minutos. Qual foi a média de velocidade dele em quilômetros por hora? Então, a gente tem que transformar isso aqui em quilômetros por hora. Um jeito fácil de fazer esse caso aqui, ó, vai ser eu multiplicar
o tempo, porque se eu multiplicar o tempo, eu vou conseguir chegar em 60 minutos, e aí em 60 minutos eu consigo fazer a proporção aqui da quilometragem dele, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer a conta aqui. Em 3 minutos, ele andou 500 metros. Então vamos fazer nossa regrinha de 3 aqui, ó. 3 minutos. Tá? Vou apagar aqui de novo. Minutos e quilômetros. Quilômetros não. Tem que botar minutos e metros. E metros. Em 3 minutos, ele anda 500 metros. Em 60 minutos, ele vai andar quanto? Aí faz a regra de 3 e a gente consegue chegar no resultado. Eu vou apagar aqui de novo. Então, 3 sobre 60 igual a 500 sobre x. Simplifica aqui antes da gente multiplicar, vai ficar 1 sobre 20 igual a 500. 20, eu botei 0, 2, 20, então aqui vai ficar 500 sobre x, multiplica cruzado, a gente vai chegar que x é igual a 10.000. 10.000 metros é equivalente a 10 quilômetros, então isso aqui é 10 quilômetros por hora, tá? Então a velocidade que a bicicleta estava andando ali é de 10 km por hora. Na verdade é um corredor, não é uma bicicleta. Se fosse por uma bicicleta, estaria bem lento, né? Para ser um corredor, uma bicicleta 10 km por hora é baixo, mas por um corredor é bem alto. Na verdade, se a gente for pensar, eu acho que as pessoas que correm ali mais rápido chegam 12, 15 km por hora em intervalos curtos. A nossa aula praticamente acabou, a gente vai deixar para corrigir a questão 10 no próximo encontro, tá? Não esqueçam de me entregar a atividade que tem que ser entregue, tá? Tem poucas pessoas que entregaram, eu vou dizer quem já entregou para depois não ficar perguntando, professor, eu já entreguei ou não entreguei? Ó, quem já me entregou foi o Arthur, a Camila, o Gabriel, a Luana, o Thiago e o Vitor. Todos os demais ainda não me entregaram, e é para amanhã, tá? Por favor, não esqueçam de entregar. Mais alguma dúvida, pessoal? Isso, tá no Class. O que é? É uma atividade que a gente tem para entregar. Tá lá no Classroom, você entra lá no Classroom. Tá, não, sei. Tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, fechou. Um bom final de semana para vocês e bom